capítulo 8, é a palavra de Deus aqui nesta noite. E que o Senhor falará conosco em nome de Jesus. O horário está avançado. Vamos lá, vamos embora. Acharam aí? Vamos à leitura. Quem achou diz amém? Quem não achou diz me espera, pastor. Todo mundo achou, né? Ou ficou com vergonha de falar, né? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém? Amém. Só essa parte aqui está no banner, mas eu vou ler tudo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Podia ler, pastor, essa segunda parte? Podia, né? Louvado seja Deus. Deus vai falar conosco aqui em nome de Jesus. Levanta as mãos assim, uma oração. Senhor, meu Pai, Deus eterno, pela tua misericórdia, fala os nossos corações, Pai. Estenda tuas mãos, dando graça e vitória para cada um de nós aqui nesta noite. Pela tua infinita misericórdia, me usa na tua palavra, me usa nesta pregação. A voz na caixa de som é minha, a voz do microfone é minha, mas a palavra é tua, Senhor. E é pela tua palavra que o Senhor falará aos nossos corações de hoje. Manifesta do teu poder e garante a tua bênção, garante a tua grande vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E amém, Jesus. Pode sentar batendo palma bem alegre para Jesus, bem alegre, bem alegre, bem alegre, bem alegre, bem alegre. Irmãos, escute. Eu quero que você dê a devida atenção na palavra. Eu quero que, quando possível, você permaneça em silêncio para ouvir a palavra, mas você não vai ficar em silêncio o tempo todo. No momento em que você sentir o toque do Espírito de Deus para glorificar, você fica à vontade. No momento que você sentir o toque do Espírito de Deus para dar uma glória, para dizer aleluia, você fica à vontade. Não precisa esperar eu parar e dizer assim: dá glória a Deus, igreja. Amém? Combinado? É claro que você já deve ter percebido que eu sou um pouco brincalhão, extrovertido. Eu já disse aqui, eu não fui chamado para delegado, senão seria cara fechada. Desculpa se tem algum delegado hoje, mas a maioria dos delegados é cara fechada. Não, eu fui chamado para pastor, servo de Deus, e ainda mais com um milagre desse, irmão. Era para mim estar chorando até hoje, viúvo, lamentando a morte da minha mulher, mas está aí Vivinha da Silva, e hoje mais uma filha, em nome do Senhor sendo glorificado. Aleluia, Jesus. Então toda honra e toda glória para Ele. Escuta, toda honra e toda glória é para Ele, e é por isso que nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. O fato de nós estarmos aqui nesta noite pregando a palavra não é algo por acaso, não é em vão, não é porque de repente do nada deu um estalo na cabeça do pastor Dorival, aí eu vou convidar o pastor Ivanês. Não. Existe um trabalhar de Deus aqui nesta noite, porque alguém precisava ouvir esse testemunho. E como se não bastasse ouvir esse testemunho, ainda precisa ouvir esta palavra. Escute, porque é que eu brinquei aqui, pastor, podia ler o resto? É claro que foi uma brincadeira, irmão. Eu não preciso, para ler a Bíblia, eu não preciso da autorização do pastor. Se fosse para mim falar qualquer coisa de mim mesmo, talvez eu tivesse que pedir autorização. Mas você já deve ter visto aquele texto que diz assim, ó: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que eu possa salvar, e nem os ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir. Quem já ouviu? Hã? Só que a maioria das pessoas gosta de pregar só até aí e não prega mais nada. Mas na continuação do texto diz assim: o pecado e a iniquidade fazem separação entre Deus e o homem. Quem já leu? Levanta a mão. É a mesma coisa do texto que nós estamos lendo aqui nesta noite, porque o texto está dizendo assim: achegai-vos a Deus, e Ele
terra, do solo, ele faz o boneco. E depois que estava tudo pronto, o que Deus faz? Ele sopra o fôlego de vida. Só que se fosse para não ter relacionamento, pastor Antônio, era só deixar um boneco mesmo. Não é? Era só deixar um boneco mesmo. Mas quando ele sopra o fôlego de vida, bem como não só dá vida ao homem, mas como o faz em sua imagem e semelhança. Faz ele não só o homem, mas lhe faz uma adjuntora, uma mulher. E uma coisa a Bíblia me diz, que todos os dias o nosso Deus conversava com Adão e Eva. Sabe o que é isso? É relacionamento de Deus com o homem. É relacionamento de Deus com o homem. O homem foi criado. Quando eu falo o homem, irmão, eu não estou me limitando ao sexo masculino. Eu estou abrangendo a raça humana. Quando ele faz a raça humana, ele queria um relacionamento. Eu posso te falar uma coisa? Deus nunca quis se afastar do homem. Deus nunca desejou se afastar do homem. Sabe por quê? Porque o próprio nome de Jesus Cristo, quando ele nasceu, diz a palavra no livro de Mateus, ela vai dizer que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Qual é o significado de Emanuel? Vai estar fraco demais isso aí, gente, pelo amor de Deus. Qual é o significado de Emanuel? Se Deus conosco, para que maior relacionamento de Deus? O significado do próprio mestre, quando veio esta terra e encarnou, vai se chamar Emanuel. Por quê? Porque Deus conosco. Se verdadeiramente Deus quer um relacionamento, o nome dele era Deus conosco, Emanuel. Nós fomos criados para ter relacionamento com ele. Só que não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta fingir que nada é nada. Porque desde o começo da Bíblia, a gente começa a ver o quão falhos são estes homens. O quão teimosos são estes homens. Escuta, mulherada, preste atenção. Volto a dizer, eu não estou me referindo ao sexo masculino, eu estou falando homens como raça humana. Então, quando eu digo teimosos são os homens, não é para vocês olhar para o lado dos homens e dizer assim, tá vendo? Deus está falando seu teimoso. Não. Eu estou falando para a igreja toda. Teimosos são os homens e as mulheres, raça humana teimosa. Não é? Desde o tempo do Egito, eles viram, desde o tempo do Egito, eles viram praga cair sobre os egípcios e sobre eles não caiu nada. Desde o tempo do Egito, eles viram Deus trabalhar a favor deles. Quando estavam no deserto, estava sem alimento, Deus mandou maná. Estava sem água, Deus mandou sair água da rocha. Estava com frio, Deus mandou nuvem de fogo. Estava com calor, Deus mandou nuvem para tampar o sol. E mesmo assim, lá na frente, eles adoraram o bezerro. Juízes, livro de Juízes, e muitas das vezes, capítulo 2, capítulo 6, diz assim: e o povo de Israel fez o que não era do agrado de Deus. É ou não é? Samuel, quando eles perdem a guerra, vocês já ouviram falar de Ebenezer? Já ouviram falar de Ebenezer? Quem já ouviu falar de Ebenezer? Só fez? Tem livraria evangélica aqui perto, pastor? Eles contam a Bíblia? Encontra a Bíblia. Quem já ouviu falar de Ebenezer, gente? Agora está brincando um pouquinho, não é? Você já ouviu falar Samuel 12, se não me engano, 7, 12, está falando de Ebenezer. Mas antes de Ebenezer, não foi falado de Ebenezer, foi falado de outro termo chamado Icabô. Quem já ouviu falar de Icabô? O que é o Icabô? É a glória de Deus que foi porque eles deixaram verdadeiramente
cabeça de novo. Ela volta para mim de novo. Ela volta para mim de novo. Por quê? Ela volta para mim de novo. Porque eu preciso também saber que a partir do momento que eu arredar o meu pé da presença de Deus, a partir do momento que eu não me achegar mais à presença dele, ele também não se achega mais a mim. Nós precisamos entender isso. Só que eu quero que você preste atenção, porque se nós não vigiarmos, nós podemos ser facilmente enganados. A própria palavra de Deus afirma que nos últimos dias haveriam falsos profetas que enganariam muitos. É verdade ou não é? Nós precisamos ficar atentos. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Existem algumas teses, algumas coisas mundanas por aí. Eu não sei se você já ouviu falar do agnosticismo. Quem já ouviu falar do agnosticismo? O agnosticismo, algumas pessoas que são agnósticas, elas dizem que é impossível conhecer a Deus. Nós estamos falando em se achegar a Deus. Nós estamos falando em se achegar a Deus. E se eu preciso me achegar a Deus, como é que eu vou me achegar a Deus se não é possível conhecer a Ele? Só que o agnosticismo diz que não é possível conhecer a Ele. É por isso que eu estou chamando a atenção para você ficar ligado e esperto nessas coisas. Porque o que o mundo quer é que nós não tenhamos relacionamento com Ele. O que o mundo quer é que nós não nos achegamos a Ele. Sabe por quê? Porque quanto menos eu me achego a Ele, mais vulnerável ao pecado eu fico. Quanto menos eu me achego ao Senhor, menos revestido eu fico. Quanto menos eu me achego ao Senhor, mais fácil eu me torno alvo de Satanás. Você concorda com isso ou não concorda? Eu concordo, glória a Deus. Mas o agnosticismo diz que é impossível conhecer a Deus. Mas a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e se claramente se veem pelas coisas que foram criadas. O agnosticismo diz que é impossível conhecer a Deus, mas quando você olha tudo que foi criado por Ele, você reconhece que ninguém mais teria o poder para criar se não fosse uma Ei, sem falar no tal do ateísmo. Ateísmo, você sabe o que é? Quem já ouviu falar no ateu? Quem já ouviu falar no ateu? Quem que é o ateu? O ateu é aquele que até quando estiver caindo no penhasco ele vai gritar: me ajuda! O ateu é aquele que diz que Deus não existe. Mas o livro de Salmo 53 primeiro disse assim, disse o louco no seu coração, não há Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que Deus não existe, que ele não é não, que não existe Deus, este é louco diante do Senhor. E como se não bastasse, existe uma outra leva aí, o tal do deísmo. O deísmo diz que Deus criou tudo, mas Ele está distante de nós. O deísmo diz, pastores, que Deus criou tudo, mas o deísmo defende que Ele está muito longe e nós não podemos chegar a Ele. Aí eu trago Jeremias, capítulo 23, versículo 23, que diz assim, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Ou seja, o próprio Deus dizendo para a nação, eu
Venha a mim e Jesus é a água. Ele é a fonte. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas agora eu quero entrar com você numa reflexão. Quando Jesus diz assim, ó, eu sou a água, quem tem sede, o que é para fazer? Venha. Então eu te pergunto, quando você estiver com sede, é você que tem que ir até a fonte ou a fonte vai até você? Hã? É nós, pastor, eu tenho certeza, não é a fonte que vem até nós, não? Quem está com sede aí, eu vou pedir para o bebedouro ir aí. Vai lá, bebedouro. Não é vocês não. Bebedouro, vai lá. O bebedouro vai? Não. Se você estiver sede, você tem que ir até ele. Jesus Cristo é a mesma coisa, irmão. Não é a fonte que vem até nós, é nós que nós vamos até a fonte. É nós que vamos até a fonte. É ou não é? Quem tem sede a chegar e buscar a Deus, porque Ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Só que tem uma coisa: o que mais tem hoje em dia é gente com sede. O que mais tem aí para fora é gente com sede. Mas sabe o que acontece? Tem gente que só tem sede e só vem para a igreja quando verdadeiramente está precisando tomar um gole d'água. Como assim, pastor? O que você está falando? Eu estou querendo te dizer que, em concordância com o que eu te falei lá no começo da mensagem, o Senhor criou o homem para ter um relacionamento. E tem muita gente que só procura a igreja para vir atrás de revelação. Tem gente que só procura a igreja para receber a cura quando precisa. Tem gente que só procura a igreja achando que a igreja é igual ao caixa eletrônico. Ele vem, saca a bênção, vira as coisas e vai embora. Jeová quer ter um relacionamento contigo. Jeová não está aqui só para te dar a bênção na hora que você precisa. Jeová quer fazer uma obra no teu coração. Jeová quer fazer contigo de noite. É relacionamento. Aleluia, Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa só para conjecturar aqui, para você entender. Quando a gente está com sede, o que a gente faz? A gente vai tomar água. Quando a gente está com sede, a gente toma água. Alguém já experimentou tomar água sem sede? Quem já experimentou? Hã? Quem já experimentou? Tirando a minha esposa. Porque a minha esposa, esse dia a gente viu uma reportagem lá, um negócio lá, que diz que o ser humano, para limpar os rins e tal, tem que tomar 2 litros de água todo dia, não é? Hã? Aí nós passou, opa, então nós temos que tomar água. Vai ter que tomar até sem sede mesmo, porque para poder limpar o intestino, limpar os rins, limpar tudo. Vamos tomar. Aí estava ela lá, tomando sem sede. Fala a verdade, você nunca experimentou tomar água sem sede? Quem já tomou água sem sede? É porque eu perguntei na primeira vez ninguém não falou. Opa! Escuta. Tomar água sem sede é ruim. É ou não é? É ruim demais. Quando você vai tomar água sem sede, é ruim demais. Só que se você não tiver com sede e alguém te oferecer um refrigerante, quando você toma um refrigerante, mesmo sem sede, o refrigerante é saboroso ou não é? É saboroso ou não é? É. E se fosse um suco, uma limonada gostosa, uma limonada suíça, já tomou limonada suíça que é feita com leite condensado? Ai, mesmo sem sede, você pega uma limonada suíça, é capaz de você querer até o segundo copo. Dá mais um copinho?
Eu nem alcancei, mas eu quero mais um copo. Só que a água sem sede ninguém quer beber. Pastor, do que é que você está querendo falar? O que é que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que Satanás faz a mesma coisa. Ele oferece coisas docinhas para nós, para poder enganar a nossa sede e você se saciar sem precisar chegar até a água que Jesus fez. É isso que o diabo faz com o mundo. É isso que o diabo faz com o mundo e não só com o mundo. O diabo faz com muitos crentes também. Sabe por quê? Porque crente quando está com sede, ele vai ler a palavra. Crente quando está com sede, ele vai para a oração. Crente quando está com sede, ele acorda de madrugada. Aí, mas tem as horas que a gente está sem sede também. Aí as horas que a gente está com sede, a gente lê a palavra. As horas que a gente não está com sede, a gente fica nos vídeos da internet. Na hora que a gente está com sede, a gente acorda de madrugada. Mas quando está sem sede, a gente dorme até meio-dia. Estou só dando um exemplo aqui, irmão. O que eu estou querendo te dizer é que em mínimas coisas Satanás também vem atrapalhar a nossa vida espiritual. Quando eu digo que você se distrai mais com o celular do que com a Bíblia, é porque ele está te oferecendo refrigerante ao invés da água da vida. Quem pergunta a Deus? Sabe o que Deus está falando aqui? É que mesmo sem sede, se achega ao Senhor. Mesmo sem sede, não sai de perto da fonte. Mesmo sem sede, não sai de baixo da presença dele. Aleluia! Glória a Jesus! Maravilha de Deus! Ô Jesus! Daqui a 10 minutinhos eu vou pedir vocês fechar o olho que eu vou tirar o relógio aqui da parede, tá? Daqui a 10 minutinhos. Meu Deus, o horário passa depressa. Ô Jesus! Ei, irmão, só que é o seguinte. Quando a Bíblia diz assim, achegai-vos a Deus, então significa que eu tenho que dar alguns passos para Ele. Se eu ficar parado, não está filmando, não posso ter essa parte aqui, senão vai virar meme, tá? Vigia, pelo amor de Deus. Se eu ficar parado, ai Deus, faz alguma coisa por mim. Você já viu aquele que está desempregado e quer que Deus abra a porta? Quem já viu um desempregado querendo que Deus abra a porta? Hã? Quem já viu? Hã? Aí ele não está sentado, ele está deitadão em casa. 10 para meio-dia. 10 para meio-dia. Aí eu queria tanto que Deus abrisse a porta para mim. O que tu está fazendo diferente? 10 para meio-dia dormindo. Aí eu queria que Deus abrisse a porta para mim, pastor. Me ajude em oração, pastor. Me unge. Vai lá, me ajude em oração, que eu quero que Deus abra a porta para mim, pastor. Quantos currículos você já entregou? Ai, meu Deus, não tem currículo, não entreguei nada não. Ah, criatura! Você está entendendo? Então eu vou te falar algumas coisas. Quando Deus fala, chegai-vos a mim, é porque você precisa tomar alguns passos para se achegar a Ele. E o primeiro passo que eu vou te falar aqui nessa noite é uma coisa chamada atitude. Posicionamento. Atitude. Levantar a carcaça da cadeira, mexer o corpo, levantar cedo, sair para procurar emprego, ou que sei lá que seja
Porque o filho pródigo, depois que fez o que não deveria, até porque a passagem do filho pródigo ela se encaixa perfeitamente nesta noite. Sabe por quê? Porque o filho pródigo tinha a presença do pai do seu lado. O filho pródigo tinha tudo do conforto do lar, tinha todas as riquezas necessárias, mas o principal, ele tinha o pai do seu lado. O que ele fez? Ele saiu da presença do pai. Só que eu vou te falar uma coisa. É por isso que eu estou te dizendo que o primeiro passo para você é ter atitude. Porque ele poderia muito bem ter ficado onde estava e ter dito: ai Deus, faz o meu pai vir me buscar. Ai Deus, prepara alguém para me botar num carro e me levar de volta. Ai Deus, usa alguém para fazer alguma coisa por mim. Desculpa, mas tem muita gente nessa lenga-lenga no dia de hoje. Ai Deus, faz alguma coisa por mim. Usa alguém para me levar. Usa alguém para fazer. Não. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o filho pródigo falou assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Sabe o que a Bíblia diz? É você reconhecer. É você reconhecer que está longe. É você reconhecer que está afastado. E aí o filho pródigo diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aí você começa a entender a palavra de Tiago 4:8 se revelando. Porque Tiago 4:8 diz assim: achegai-vos a Deus, ou seja, achegai-vos ao Pai, e Ele se chegará a vós. Quando o filho pródigo diz: levanta-me-ei e irei ter com meu pai, quando ele chega no portão, o pai dele olha, abre os braços, prepara novas vestes, uma sandália, um anel, e manda matar o animal para fazer a festa, porque ele voltou para casa. É a confirmação de Tiago 4:8. Quando o filho se achegou ao pai, o pai se achegou ao filho. Glória! Você precisa se posicionar. Além de atitude, você precisa se posicionar. Sabe por que eu fiz questão de ler o texto todo? Porque o texto todo tem uma mensagem para nós. O texto todo diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. O que é voz de duplo ânimo? O que é voz de duplo ânimo? São exatamente pessoas que querem, uma hora serve a Deus, outra hora não serve. Uma hora é vaso, outra hora é vasilha. Uma hora é vaso, outra hora é tapaué. Uma hora está na presença, outra hora já não se sabe mais. É aquelas pessoas que ela tem dupla personalidade. Uma hora ela está firme, outra hora ela está cambaleando. Uma hora ela acredita em Deus, outra hora ela já não acredita mais, porque ela é facilmente levada pelos ventos de falsas doutrinas. Eu vou te falar uma coisa. Livro de Reis, capítulo 18:21, diz que Elias chegou para o povo e perguntou para eles assim: ei, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe por quê? Porque o povo antes acreditava em Deus. Depois que Acabe casou com Jezabel, eles começaram a acreditar em Baal. É gente de duplo pensamento. É gente que vira a casaca facinho. É gente que verdadeiramente o diabo consegue enganar fácil. É por isso que eu
Josué se posicionou. Ei, Acabe em casa com Jezabel, manda todo mundo adorar Baal, e um monte de gente que adorava a Deus passou a adorar Baal. Sabe o que me chama a atenção? É que Baal pega e diz assim para eles: pode ler, vai ler lá depois, 1 Reis 18, 21. Ele chega até quando cochereis entre dois pensamentos. Aí Elias pega e diz assim para eles: ó, se o Senhor de vocês é Deus, então segue ele agora. Mas se o Senhor de vocês é Baal, pode adorar também. Como assim? Por quê? É claro, porque no versículo seguinte, ele faz um desafio, manda chamar todos os profetas de Azera e os profetas de Baal, junto a 850 homens, clamando por um Deus que era um Deus de mentira, tentando se achegar a um Deus mentiroso, tentando se achegar a um Deus que não tinha poder, tentando se achegar a um Deus que era falso, tentando se achegar a um Deus que, para ser visto e sentido, tinha que ter uma estátua no meio da praça. Quando os profetas de Baal começaram a gritar e disseram: Baal, manda fogo! Não caiu um palito aceso de fósforo no céu. Mas de contrapartida, quando chega a vez do homem de Deus, que servia, adorava, defendia, porque Elias, mesmo muita gente virando a casaca e passando a adorar Baal, Elias continuou pregando a verdade e dizendo: só o Senhor é Deus. Elias continuou pregando a verdade e dizendo: o meu Deus é o único que detém todo o poder. Ei, escuta essa que eu vou te contar. Acabe manda chamar Elias e diz assim: por acaso é tu que está perturbando Israel? Sabe por quê? Porque pregar a verdade perturba muita gente. Enquanto muita gente estava acreditando que Baal era Deus, Elias estava pregando e dizendo: o meu Deus é um povo. Aí incomodou Acabe. Acabe mandou chamar ele e disse: ei, tu está perturbando Israel? Mas é claro, porque pregar a verdade perturba muita gente. Ninguém quer ouvir a verdade, a maioria está aí quer viver no engano e não quer ouvir a verdade. Mas a verdade é que nos liberta, conhecereis a verdade, aleluia! Não deixa de pregar a verdade, mesmo que te chame de perturbador, mesmo que te chame de cafona, mesmo que te chame de quadrado, não deixa de pregar a verdade. Quando Elias se posicionou e disse: não, eu sou servo de Deus, eu vou continuar me achegando a Deus. Então fica tranquilo que quando ele se posicionou e chegou até Deus, Deus se chegou até ele. Quando ele se chega até Deus, Deus se chegou a ele. E é isso que Deus está falando para nós. Quando os profetas de Baal terminaram de fazer toda a roça que tinha que fazer, Elias já chegou. Ei, sai, pode sair tudo, tira essa bagunça daqui. Deus, manda fogo. E Deus mandou fogo do céu. Mandou ou não mandou? Mandou ou não mandou? Mas
Um altar restaurado. Deus não manda fogo em altar quebrado. Quando Elias arruma o altar, ele diz: Senhor, para que este povo reconheça que tu és o Deus Todo-Poderoso, manda fogo dos céus agora. O fogo desceu. Elias se achegou a Deus e Deus se achegou a ele. Elias se achegou a Deus e Deus se achegou a ele.
Me faz saber. O Espírito Santo de Deus que não se engana me revela. E ele mostrava-me em visão número 9. E o Senhor me faz entender que existem 9 pessoas em nosso meio. O Senhor me mostrava você. Claro que ele não me mostra exatamente o rosto das 9 pessoas, mas ele me mostrava estas 9 pessoas como que diante de um holocausto, como que diante de um altar. E você entregava no altar uma grande necessidade tua.